Para quem está com a gente no Conexão, o que acontece? O Ministério da Defesa e o Ministério da Fazenda sentaram ali para conversar também, porque o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o governo executivo, de modo geral, está tentando ali ver de onde vai tirar esses cortes que devem ser anunciados nos próximos dias, na próxima semana, para poder equilibrar as contas. E aí, dessa vez, também vai ter um anúncio em relação ao Ministério da Defesa, essa área que também deve ser atingida. Uma apuração que o nosso Gerson Camarote trouxe ontem é que o Ministério da Defesa, os militares, de modo geral, estavam mais resistentes a serem atingidos também por esse corte de gastos, mas fato é que algumas mudanças devem acontecer. Entre elas, por exemplo, o texto que foi fechado está trazendo algumas alterações em relação, por exemplo, a estabelecer de forma progressiva a idade mínima de 55 anos para transferência para a reserva remunerada, que é como é chamada a aposentadoria dos militares. Hoje a cidade é de 50 anos e deve ter algumas regras para poder fazer essa transição para 55. Uma outra medida que deve ser anunciada vai ser acabar com a chamada morte ficta, que é quando um militar é expulso da corporação por mau comportamento ou por crimes e atualmente, nesse caso, os familiares dele têm direito a uma pensão paga pelos militares. E isso custa ali cerca de 25 milhões de reais às Forças Armadas. Essa mudança vai fazer, então, com que esses familiares percam o direito à pensão por militares expulsos, Em relação à pensão, a pensão normal, Uma vez que for concedida essa pensão para os beneficiários de primeira ordem, e aí são cônjuges, companheiros, filhos também, não vai ser mais permitida a pensão para os beneficiários de segunda ordem, segunda e terceira ordens, que são pais e irmãos. E em relação ao fundo de saúde, a mudança vai ser para fixar em 3,5% da remuneração até janeiro de 2026, ou seja, mais uma transição. Nesse caso, não vai ter um corte de gastos diretamente, mas, segundo o Ministério da Fazenda, isso vai fazer com que aumente a receita. Só para a gente ter um panorama de quanto custa isso para o orçamento do Ministério da Fazenda. Em relação ao Ministério da Defesa, o valor total, o orçamento total desse ano chega a 127 bilhões de reais. O valor total pode chegar a 133 bilhões de reais no ano que vem, se não tiver corte. E desse valor de 133 bilhões para o ano que vem, 12,8 bilhões são para investimentos e todo o restante é destinado ao pagamento de ativos e inativos. Então, a gente consegue ter aí mais ou menos um panorama de